Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo. E esse canal, esse livro que eu estou comentando, Fundamentos da Reforma Íntima, não é só para os espíritas, né? O canal não é apenas para os espíritas, mas eu acho fundamental todas as pessoas, pelo menos, lerem esse livro. E obviamente que é relacionado à doutrina espírita, mas você vai encontrar aqui, mesmo que você não goste do espiritismo, muitas frases e muitas teorias, ou não teorias, mas muitas explicações que fazem parte da nossa vida. Muitas frases que eu tirei de palestras de psicólogos, muitas reflexões que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, a você limpar todos esses demônios ou esses erros que você tem na sua vida. Então nós precisamos ter o autoconhecimento para a gente identificar os nossos erros e corrigi-los, para a gente ter também uma vida mais leve e uma vida mais perto de Cristo. Gente, eu estava pensando aqui, né? Uma vez, uma amiga chegou para mim e ela disse que ela tinha entrado no espiritismo há alguns meses. Obviamente que ela não tinha estudado, talvez aí a sua saída, que ela não compreendeu. E ela disse para mim que o espiritismo é muito sofrimento, é muito triste. Sabe, pessoal, o espiritismo, nós pensamos da seguinte forma, né? As pessoas, elas querem cada vez mais fugir dos sofrimentos. A pessoa, ela quer encontrar uma religião que ajude ela a sair de tal sofrimento. E nós vemos o sofrimento como aprendizado. Então, às vezes, as pessoas assistem palestra espírita, ou elas ouvem quando a gente fala que o sofrimento ele é essencial, ele é necessário para o ser humano, para corrigir os seus erros de vida passados, para ele aprender. Às vezes a pessoa se assusta. Mas eu mesmo, gente, eu não consigo imaginar uma outra filosofia senão essa. Porque se a gente analisar o Buda, ele também estudava o sofrimento do ser humano. Ele estudava o sofrimento e a gente, então, nós estudamos esses sofrimentos também. Nós vemos o sofrimento algo para aprender, algo para resgatar na nossa vida passada. Se a gente não analisar os nossos sofrimentos, se a gente não analisar os nossos sentimentos, a gente não vai conseguir ter uma vida leve. Eu não sei se eu fui claro nisso. Então, às vezes, o espiritismo assusta as pessoas, porque é um mundo diferente. Mas o espiritismo, gente, ele faz parte de um tripé entre a religião, a ciência e a filosofia. Então, eu sugiro a você, se por acaso no futuro você ouviu essa palavra espiritismo e nos seus princípios, vamos dizer assim, você entrou no canal Luzes, o espiritismo não é você simplesmente ler mensagem espírita, ou você fazer evangelho no lar, ou você ficar em paz. Não é só isso. O espiritismo, ele é estudo. Para você compreender o espiritismo, você precisa estudar bastante. Mas o espiritismo, quando você estuda bastante, quando você começa a compreender o espiritismo, é totalmente consoladora. Ela explica infinitas perguntas que nós temos dentro de nós. E se você aplicar a reforma íntima, que é então esses vídeos, né, comentando fundamentos da reforma íntima, você vai compreender, você vai ver a vida de outras maneiras. Infeliz é aquela pessoa que não estuda. Infeliz é aquela pessoa que não se conhece.
porque essas pessoas ficam batendo a cabeça na parede. Não é verdade? Aí entram nas drogas, entram nas bebidas, e elas acham que nessas fugas vão se sair bem. E não é. Cada vez que você fica bêbado, cada vez que você fica enfeito de drogas, você está, obviamente, adquirindo mais dívidas. Você vai aí entristecendo, você vai destruindo a sua vida. Então, por mais que seja um pouco duro você enfrentar a realidade sem drogas, é difícil você enfrentar a realidade sem droga e a bebida, obviamente, é a única opção que vale a pena, é você enfrentar a vida como deve ser enfrentada, com bastante oração, estudo, coragem, responsabilidade e fé em Cristo e na espiritualidade amiga. AIDS, parte 2, 619. Em segundo lugar, nós paramos nesse número, né? Ainda quando ao predisposto e ao inferno, é preciso haver momentos de reflexão, conscientização e resignação. Nada acontece por acaso, e todos aqueles que possuem doenças graves, com possibilidade ou sem esta, de cura, devem meditar sobre suas vidas, a respeito da razão da sua existência e no tocante ao que pode ser construído de útil para o futuro, não importando se é breve ou extenso. Sabe, gente, eu fico pensando que muitas vezes, colegas minhas, né? Quando o problema, ou quando encontra uma doença, por mais difícil que seja, eu sei que realmente é um pesadelo quando nós adquirimos alguma doença. A pessoa, ela não pensa em se cuidar, muitas vezes. A pessoa não pensa em tomar o coquetel necessário indicado pelo médico, mas não, ela quer se afundar nisso. Ela quer se afundar em drogas, ela quer prejudicar mais a sua saúde, ela vive reclamando. Sabe, gente, isso me lembra muito de Chico, assim como que eu falei na primeira parte. Chico foi um homem muito doente. Muitas vezes ele adoeceu. Ainda mais que uma vez, não estou lembrado quantos anos ele tinha, ele dava biciclofando e o olho dele começou a sangrar. E ele falou que ele ia embora, né, porque o olho dele estava sangrando. Aí Emmanuel apareceu e falou: Chico, você já acabou por hoje? E Chico falou: mas o irmão não está vendo que meu olho está sangrando? E é o olho que ele tinha muito problema, obviamente. E Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico, você tem 2 olhos. Então, e ele conversava com suas doenças. Eu repito, por mais que seja um pesadelo, é um momento de você colocar a mão na consciência, como que está sendo a sua vida, como que foi a sua vida, o que você pode mudar nesse instante de agora, no instante que você descobriu a doença, até agora não, em diante, viver a partir de agora, refletir, ter fé. Muitas vezes é complicado, eu sei, mas é ter fé, é verdade? E não se importando como que vai ser a sua morte. Porque, sinceramente, gente, nós temos inúmeras doenças, não apenas o coronavírus, que nos assusta. Tá? Parece que a febre amarela voltou, a dengue, entre outras coisas. Então, e eu sei que é muito complicado quando a gente fica pensando sobre a morte, mas a morte não existe. É que, às vezes, nós temos medo da morte porque ela é desconhecida por nós. Mas, então, a gente precisa transformar esse processo da doença em animação, ter fé, praticar caridade. Quando você ajuda as pessoas, você esquece os seus próprios problemas. E fazer coisas que você gosta, mas é importante você refletir e corrigir o que é preciso corrigir. Verdade? 620. A qualquer momento, em qualquer situação,
para qualquer enfermidade, pode haver uma solução divina. Curas são encontradas da noite para o dia, e o que é insanável passa a ser corriqueiramente enfrentado pelo homem, mas quando for oportuno, nem antes nem depois. Gente, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e de outros médicos espirituais nos visita frequentemente, principalmente aqueles que procuram se corrigir na vida, aqueles que são honestos, aqueles então que estão em oração, porque eles estão mais perto da espiritualidade amiga. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela não reza, ela não faz nada de bom, ela está longe da espiritualidade. Obviamente que o semeador não abandona, mas ele não abre o coração então para a espiritualidade. E a cura, ela pode acontecer em segundos, em questão de segundos. É que muitas vezes o que desanima a pessoa, principalmente agora em coronavírus, é que muitos são entubados e vê o caso de outros que são entubados e morrem, eles desanimam e ficam com medo de acontecer a mesma coisa com eles, que é normal, né? Mas a gente não pode se comparar à situação do outro. Graças a Deus também teve muitas pessoas, eu acho que hoje atingiu terrivelmente a marca de 500 mil mortos. Né? É uma situação de, sinceramente, na minha opinião, é de abandono. Um país chegar a esse número, não tem o líder aí nacional. E muitas vezes também o líder estadual, ele falha, é a opinião minha. Mas tem gente que está se recuperando. Então a gente não pode se comparar. Muitas vezes a gente não pode, a gente nem é muito bom a gente nem assistir televisão, que enche de pipi na nossa cabeça. E a gente acreditar nessa cura, a gente nos ajudar, ou melhor, não nós nos ajudarmos, a gente ter fé. 621. Por outro lado, sem o encarnado esperar, outras doenças surgirão, podendo inclusive haver o agravamento de algumas conhecidas, e nem por isso deverão tais fatos ser tomados como vingança divina. Não é raro enfermidades conhecidas tornarem-se mais resistentes à medicina do mundo material, como não será impossível que a cura para qualquer mal surja quando menos preveja. A gente tem o exemplo do coronavírus, gente. Muitas pessoas que pegam coronavírus e que têm inúmeras mobilidades, elas morrem, né? Isso é um caso que o coronavírus não vai ser a última doença que vai aparecer na humanidade. Eu não estou falando que assim que acabar o coronavírus já vai aparecer outra, não. Mas nós estamos em um planeta de expiações, que tipo, nós estamos entrando na regeneração, mas nós vamos ter expiações particulares. E só para lembrar, não sei se você sabe, essa pandemia é coisa da gente, é culpa da gente. O ódio que o ser humano tem, que a maioria das pessoas tem, fizeram então essa pandemia. Eu não vou aprofundar aqui, gente, que é um assunto complicado e é delicado. Na verdade, quem sabe algum dia eu falo sobre isso. 622. O enfoque é ter em vista e que não será a cura de uma doença que afastará o surgimento da outra. No planeta de expiação e provas, é natural haver tais males que infestam o corpo físico. Servem tanto de prova como expiação, são úteis, pois a evolução. Olha, gente, tudo que acontece tem um propósito, tá? É por isso que é essencial você aí praticar a reforma íntima, tá certo? Porque quem causa obviamente que as doenças aparecem, né, como expiação e provas, mas quem causa muitas doenças somos nós. E a diabetes é uma delas, tá? A pessoa que toma refrigerante todo dia, que tem uma taxa de açúcar enorme, ela pode pegar diabetes. Então, você fazendo a reforma íntima, que eu quero ver se eu faço um capítulo como a saúde do corpo e a saúde espiritual, ter cuidados, é a gente que causa doença. Então, a gente
é muito bom, é essencial a gente fazer a reforma íntima para a gente cuidar do nosso corpo físico e também da nossa saúde física, espiritual e psicológica. Porque muitas coisas nascem aqui, ó, né? Muitas não, tudo nasce daqui. 623. A miséria humana, seja no aspecto material ou espiritual, conduz o corpo físico muitas vezes a enfrentar males terríveis que poderiam ser evitados caso houvesse melhor preparo moral. Olha, gente, a miséria humana, o que eu posso falar desse item é que a miséria humana, que é culpa do homem, né? A desigualdade social, que é culpa do homem, então também tem desigualdade social para as pessoas aprenderem a ser caridosas. A miséria humana, ela judia muito do corpo. Tá? Muitas pessoas são obrigadas a trabalhar na reciclagem, no meio do lixo, no meio, então, de restos, até restos humanos, que são lixos, são hospitalares, e eles judiam, obviamente, do seu corpo. Esse melhor preparo moral, gente, eu acredito que a pessoa, se ela tivesse uma vida passada mais tranquila, menos erro, talvez ela não teria chegado nessa miséria humana. É uma hipótese minha, tá? Eu não estou aqui para julgar, mas essa questão, ela nos traz isso. E essa miséria humana, ela existe ainda porque nós somos gananciosos, tá certo? 624. A medicina evolui, conhece, aprende. Com ela segue o encarnado, ouvindo suas orientações e acatando suas determinações. Mas não é só. Jamais deve descurar-se de dois fundamentais pontos: a fé em Deus e a reforma íntima. Gente, tem muita gente que de forma terrível abandona a oração e vai na medicina física. Tem muitas pessoas também que abandonam. Me parece que é o caso de pacientes do médium João de Deus, que abandonava a medicina física e ia para o espiritual. Os dois estão errados, tá? Gente, só quero fazer uma observação na miséria humana aqui. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu sempre falo que o mundo, ele é perfeito para nós. Ele é perfeito para a gente praticar a caridade. O mundo, ele só vai melhorar quando a gente parar de ser ganancioso. Enquanto nós temos comidas fartas, mesas fartas, muitas pessoas morrem de fome. E muitas outras pessoas falam que é culpa do governo, não é culpa deles. É culpa da gente, sim. Porque faz parte do cristianismo você saciar aquela pessoa que está com fome. Tá? Não estou aqui querendo julgar, é apenas uma reflexão. 623 que eu estou repetindo aqui, que eu fiquei com isso na cabeça. Então, gente, as duas formas, voltando na medicina, está errado. Quando eu trabalhava em um centro espírita antes da pandemia aqui em Matão, o presidente da casa, que a mediunidade dele era incrível, ele simplesmente falava para as pessoas: você tem que seguir os dois caminhos quando você descobre uma doença: a medicina física e a medicina espiritual. Porque então a ciência vem do Cristo. E nessa parte, a gente não pode esquecer, a gente não pode abandonar a fé em Deus e a reforma íntima. Que, para mim, gente, a reforma íntima, eu não escuto muito essa palavra reforma íntima nas palestras que eu já assisti espírita. Eu acho que foi mais 20, mais 30. É apenas uma observação. Desculpa. A voz está perdendo o motor.
625. A fé o manterá em sintonia com os planos elevados, permitindo-lhe aferir bons conselhos, mantendo seu espírito equilibrado e tranquilo em qualquer situação. Gente, nós jamais estaremos sozinhos nesse mundo. Mas, obviamente, que você não pode abandonar a inteligência divina e a sua crença, não importa a religião que seja. Por mais difícil que seja, você precisa permanecer com a fé. Principalmente você que é espírita, você rezando, você tomando paz, você ajudando quem precisa, com sentimentos bons, né, em volta de sentimentos bons, puros, você vai ser mais ajudado ainda na sua doença. Orientações, algum amigo pode dar algo para você melhorar através da espiritualidade. Apoio. Talvez o seu pai ou sua mãe pode, através do amigo seu, te dar apoio em um momento difícil. 626. A segunda fará com que o espírito, a reforma íntima, né? Que está falando aqui, cada vez mais valores que são substanciais ao seu aprimoramento e à sua evolução. Com a reforma íntima, o ser estará mais bem preparado para enfrentar os desafios que a jornada material lhe apresenta e terá maiores condições para fortalecer a sua fé. Gente, 626, eu peço para vocês assistirem os primeiros vídeos aqui, que eu comecei o livro Fundamentos da Reforma Íntima, para você entender melhor a reforma íntima. Eu não vou ficar muito repetindo, gente, vocês me desculpem, para o tempo não ficar muito longo, que eu já falei muito aí no princípio. Só fazendo um resumo aqui, é o seguinte: a reforma íntima é você corrigindo seus erros, você identificando seus sentimentos negativos e desfazendo eles. Você vai estar mais preparado para encarar o mundão, vamos dizer assim. Você vai controlar suas emoções. Você vai saber quando você está sendo egoísta, materialista. Você vai ter uma vida mais consciente. Hoje em dia, quem tem uma vida consciente sobrevive a qualquer coisa. Né? Vamos falar que a reforma íntima são leis de sobrevivência, gente. Uma pessoa desequilibrada, ela pode ter um AVC, ela pode cometer suicídio. Né? Desequilibrada, não vejo como malícia, mas uma pessoa que não esteja a par do seu controle da sua vida, vamos dizer assim. Né? 627. No contexto da AIDS, ouvir as orientações médicas é importante. Além disso, deve o encarnado, enfermo ou não, aproveitar a alerta do amor que adveio e preparar-se espiritualmente para acatar os desígnios divinos, ou se medicar fisicamente e resignar, obedecer às leis divinas, porque quando você fica doente, se você revoltar, vai ser pior ainda, agrava a sua doença e você vai ter dificuldade de enfrentar ela. É isso que acontece, tá? E eu sei que é muito difícil, tá, gente? 628, comportamento sexual regrado, justamente o cristão, além de uma vida distanciada dos excessos nefastos de toda ordem, pode levar o ser humano a evitar AIDS e outras enfermidades graves que abreviam o seu estágio na crosta. Ou, gente, você transar com seu parceiro, que rola o amor ali, o amor que eu estou falando seria de um casal, gente, vamos dizer assim, um amor mesmo, que você respeite, que rola uma química, que os dois aí deem uma harmonia, que seja um relacionamento digno, tá? Porque nem tudo é amor, tá certo? Para mim mesmo, por exemplo, não existe amor de diamantes, né? Eu acho que o amor, ele já é um caminho certo,
Não que diga, eu amo a minha mãe, então engana a minha esposa, para mim já seria um caso errado, porque a traição já é errado. Eu acredito, nesse momento, que o amor não existe através de uma traição. Né? Mas então, você se respeitando, você tomando cuidado com quem você se relaciona, baseados no cristianismo, nas leis cristãs, né? Você então vai evitar, obviamente, muitas doenças e muitas dores de cabeça. 629, deixa eu ver aqui se eu já repeti aqui, não, tá certo. 629. Lógico é que muitos desencarnes, mesmo os motivados pela AIDS, são frutos do determinismo da lei. Muitas pessoas pegam a AIDS e elas então desencarnam pela programação que lhe foi feita, não é verdade? Outras, no entanto, foram causadas pela imprevidência do próprio encarnado, desvio de conduta não programada precisamente. Olha, gente, essa 629, eu não vou comentar ela, porque eu achei muito confuso, eu peço desculpa para vocês, tá bom? Tá. Agora que caiu a ficha aqui, eu li esses dias, eu não entendi, agora que eu entendi. Gente, muitas vezes a pessoa pega AIDS em centro noturno de Brasil, em boates, no ato da prostituição, não é verdade? Então essas pessoas que ela pegam AIDS e ela desencarnam, porque simplesmente não foi bem na programação, obviamente, mas foi pelo seu desvio de caráter, foi seu desvio de conduta, ou melhor, porque a pessoa não se cuidou. Então tem aquelas pessoas que ela pegam a AIDS e está na sua programação, e também tem aquelas pessoas que ficam abusando da vida e que pegou a AIDS que nunca ligou para o seu corpo e morreu. Eu acredito que seria um suicídio consciente ou inconsciente, não seria consciente, né? Pegou e morreu porque não se cuidou, infelizmente. 630. Eis porque não existe razão para o preconceito em relação à AIDS. Afinal, diversas podem ser as consequências de conduta desviada da lei cristã. Gente, eu insisto aqui, não tenho que você ser um preconceituoso para aquela pessoa que tem AIDS, tá? Aquela pessoa já está sofrendo. E, obviamente, você vai estar contra Jesus se você chegar lá e humilhar aquela pessoa ali. Se Jesus defendia os leprosos, quem é você para discriminar uma pessoa que está com essa terrível doença? É por isso que eu falo, o mundo ele é perfeito para a gente ajudar. Existem caridades infinitas na nossa vida. Então, se você vê um aidético, me desculpe, eu não sei se seria uma palavra certa em falar, mas vamos dizer, me expressando certo, uma pessoa com portador, uma pessoa que é portadora AIDS, ajude ela, acolhe ela e seja como Jesus. Ame e respeite, tá bom? Pratique a caridade. Então, gente, muita paz para vocês, tudo de bom. Acredito que segunda-feira eu começo sobre o aborto, tá? Outro tema polêmico aqui que eu vou estudar, eu fico até preocupado, mas eu quero aí ver o que eu posso falar desse tema tão polêmico. Demais, tudo de bom.